A inscrição de Nazaré. A inscrição de Nazaré é uma placa de mármore da ilha de Cós, encontrada em Nazaré, onde Cristo viveu, e é datada de 41 depois de Cristo, primeira metade do século I, e é uma forte evidência a favor da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é um edito imperial de Cláudio ou César e é contra a abertura de túmulos, ou saqueamento de corpos, para tirarem proveito próprio. Ela é totalmente compatível com o texto de Mateus 28, 12, 15, que mostra que os judeus estavam acusando os discípulos de terem roubado o corpo de Jesus. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E, se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. A placa foi mencionada por Plínio, que falou de Jesus e dos cristãos. O texto é lido por estudiosos no contexto do direito romano referente à exumação e enterro, também mencionado por Plínio. A inscrição interessa alguns autores por sua relação indireta com a historicidade de Jesus, embora o texto não contenha nenhuma referência a Jesus de Nazaré. O texto diz o seguinte: é minha decisão com relação a sepulturas e túmulos, quem quer que os tenha feito para as observâncias religiosas dos pais, ou filhos, ou membros da família, que eles permaneçam intactos para sempre. Mas se alguém acusa legalmente que outra pessoa destruiu, ou de alguma forma extraiu aqueles que foram enterrados, ou mudou com más intenções aqueles que foram enterrados para outros lugares, cometendo um crime contra eles, ou moveu a selagem de sepulcro pedras, contra tal pessoa, ordeno a criação de um tribunal judicial, assim como se faz com respeito aos deuses nas práticas religiosas humanas, ainda mais será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Você absolutamente não deve permitir que ninguém mova aqueles que foram sepultados. Mas se alguém fizer. 41 depois de Cristo, quase 10 décadas em que os cristãos já testemunhavam a ressurreição. O texto afirma ser um decreto de César e prescreve a pena de morte para qualquer pessoa que remover corpos de túmulos com más intenções. Ele também menciona pedras sepulcrais, que são encontradas principalmente em Israel. Muitos pesquisadores acreditam que o César que enviou este rescrito, uma resposta imperial a um pedido oficial, foi Cláudio, que governou de 41 a 54 depois de Cristo. Se esta interpretação estiver correta, então esta tabuinha forneceria um testemunho significativo de que algo relacionado à remoção de um corpo de uma tumba em Israel havia ocorrido recentemente e causou discórdia suficiente para gerar uma resposta oficial do próprio César. Claro, esses detalhes se encaixam perfeitamente no Novo Testamento. À medida que a mensagem cristã da morte sacrificial de Cristo e da ressurreição corporal se espalhava pelo império, era frequentemente seguida pela resposta oficial judaica de que os discípulos de Cristo haviam roubado o corpo. O livro de Atos relata que a pregação de Paulo e a resposta de certos judeus, na maior parte, levaram à agitação civil em várias cidades, como Antioquia, Atos 13, 45, 50, Icônio, Atos 14, 4, 5, Tessalônica, Atos 17, 5, 9, Bereia, Atos 17, 13, 14, e Corinto, Atos 18, 12, 17. Assim, a inscrição de Nazaré forneceria evidências arqueológicas corroborantes de que os cristãos estavam de fato proclamando a ressurreição de Jesus Cristo cerca de uma década após o evento. Essa confirmação iria se opor a alternativas levantadas por céticos e alguns teólogos liberais, afirmando que a crença na ressurreição corporal de Cristo só surgiu de muitas décadas de desenvolvimento lendário. Quando Jesus ressuscitou, seus discípulos não acreditavam que ele havia ressuscitado, e sim que seu corpo havia desaparecido e sua tumba aberta e vazia. Com isso, a liderança judaica acusou legalmente os discípulos de que eles haviam roubado o corpo, e foram dizer isto a Pilatos. E Pilatos era o governador romano da Judéia. Então, com esse sucesso, o próprio Cláudio teve que fazer este decreto, e consequentemente, isso chegou até Pôncio Pilatos, e talvez a inscrição se perdeu em Nazaré.
Niquias de Cos governou a ilha até sua morte por volta de 20 a.C. Não se sabe muito sobre Niquias. Várias inscrições encontradas em pequenos monumentos em Cos identificam-no como o que poderia se referir a ele ser um filho do povo ou talvez diviniza Niquias como um filho de um deus conhecido como Damos. O historiador e geógrafo grego Estrabão o identificou como um tirano. Da mesma forma, em uma breve entrada de sua varia história, Cláudio Aelianus 2 vezes identificou Niquias como um tirano. Ele também escreveu sobre um sinal estranho ocorrendo entre seu rebanho, um leão nascido de uma ovelha, história que provavelmente circulou para enfatizar sua importância. O mais relevante para a nossa discussão é um epigrama do poeta grego Crinágoras de Mitilene, que escreveu que a tumba e o corpo de Niquias foram profanados por seu próprio povo. Mas algumas das palavras na inscrição não parecem se adequar ao caso de Niquias, embora corresponda perfeitamente ao famoso túmulo vazio do Novo Testamento. Compare esta redação com a seção relevante da inscrição de Nazaré, que se refere a pedras para selar sepulcro. Os procedimentos de sepultamento por judeus em Israel durante o primeiro século a.C. até o primeiro século depois de Cristo eram únicos em comparação com outros no Império Romano. Cidadãos de classe alta muitas vezes tinham túmulos cortados de pedra calcária em que o corpo seria colocado até que se deteriorasse. Em seguida, os ossos seriam coletados e colocados em um ossário. O mais relevante para este estudo é o fato de que as pedras para selar sepulcros só foram encontradas em Israel. Não há evidências arqueológicas ou documentais de que túmulos com pedras para selar sepulcros tenham sido usados pelos gentios no Império Romano. Existem várias boas razões para acreditar que Cláudio emitiu este edito. Por exemplo, várias palavras e frases na inscrição de Nazaré são muito semelhantes à terminologia usada em outros rescritos dos editos de Cláudio. Billington fornece 5 exemplos disso em seu longo tratamento, defendendo Cláudio como o autor. Além disso, o uso da frase decreto de César defende um período posterior a César Augusto, em outras palavras, para um período posterior, quando o nome César se tornou sinônimo de imperador, assim como é usado no Novo Testamento por Jesus e pelos judeus. Finalmente, a noção de que a inscrição foi escrita em resposta a eventos em Cos faz pouco sentido, considerando as visões históricas sobre seu antigo tirano. Acredita-se que Niquias tenha se aliado a Marco Antônio e Cleópatra em sua guerra civil com Otávio, mais tarde Augusto. Suas forças navais foram devastadas pelo futuro imperador na Batalha de Actium, 31. Se Niquias era um aliado de Antônio e Cleópatra, então por que Augusto se importaria com o que aconteceria com o cadáver de um de seus inimigos? Se ele tivesse ouvido falar que o corpo estava sendo profanado, parece que ele pode ter ficado satisfeito com a notícia, em vez de emitir tal decreto. A afirmação da equipe de Harper de que reflete os esforços do primeiro imperador, Augusto. Todo este episódio serve como um lembrete de que as evidências podem ser muito úteis na confirmação de eventos bíblicos, mas nunca deve ser dado mais peso do que o testemunho ocular das Escrituras. De fato, a palavra de Deus nos fornece infalível. Espírito Santo inspirou testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Atos 1, 3. O cristão não depende de uma tábua de mármore presumivelmente encontrada em Nazaré foi realmente escrita em resposta às afirmações sobre a ressurreição de Cristo. Incontáveis milhões têm crido na morte sacrificial do Senhor, sepultamento e ressurreição, sem nunca ter ouvido este edito. E se a inscrição de Nazaré algum dia provar ser sobre outro evento, não teria nenhuma relação com o fato de que Jesus conquistou a sepultura. Por mais úteis que a arqueologia e a pesquisa histórica tenham sido para os estudos bíblicos, essas disciplinas nunca devem ser vistas como um substituto para a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, que afirma inequivocamente que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou morto.